Imagine-se caminhando por um deserto árido, onde o vento sopra histórias antigas esquecidas pelo tempo. Entre as páginas amareladas da Bíblia, existem personagens cujas vidas foram tão impactantes quanto as dos grandes heróis que conhecemos, mas que, por algum motivo, permaneceram nas sombras da história sagrada. Hoje, desenterraremos 5 dessas figuras subestimadas, cujas trajetórias revelam lições profundas e inspiradoras. Imagine um povo escravizado, humilhado por 18 anos sob o domínio de um rei cruel e obeso chamado Eglon, rei de Moabe. Israel estava ajoelhado, gemendo sob o peso da opressão, quando um homem inesperado surgiu das sombras. Eude, um canhoto da tribo de Benjamim, não se encaixava nos padrões dos guerreiros da época. Ser canhoto era considerado estranho, quase um defeito, mas foi justamente essa característica que fez dele o herói que mudaria tudo. Sabendo que os guardas revistavam apenas o lado esquerdo do corpo dos visitantes, Eude escondeu uma espada de 2 gumes no lado direito da sua coxa, onde ninguém procuraria. Essa astúcia foi o que lhe permitiu entrar sozinho na presença do temido rei moabita. Dentro dos aposentos reais, ele criou uma situação de privacidade ao afirmar que trazia uma mensagem secreta da parte de Deus. Com o ambiente controlado e o rei totalmente desprevenido, Eude sacou sua lâmina e a cravou no ventre de Eglon com tanta força que a gordura do rei engoliu a lâmina inteira. Eude, então, escapou silenciosamente, trancando as portas e deixando os servos acreditando que o rei estava apenas aliviando o ventre. A fuga de Eude foi tão precisa quanto sua missão. Enquanto os servos de Eglon aguardavam, constrangidos e sem coragem de incomodar o rei, ele já estava longe, reunindo as tropas de Israel para o golpe final. Eude liderou uma investida contra os moabitas e não deixou escapar um só soldado inimigo. A vitória foi completa. O povo, antes subjugado, agora respirava liberdade pela primeira vez em quase 2 décadas. O mais impressionante é que essa história está escondida ali, em um canto pouco explorado da Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 3. Poucos falam de Eude, mas sua ousadia, inteligência e frieza tática garantiram nada menos que 80 anos de paz a Israel. Ele foi o improvável que virou lenda, um libertador que mostrou que não é a força bruta, mas a coragem e a astúcia que mudam o curso da história. Um verdadeiro fantasma nas sombras, que transformou sua diferença em sua maior arma. Em meio ao cenário caótico de guerra que dominava Israel, durante o tempo dos juízes, a figura de Jael surge como uma surpresa que ninguém esperava. Os cananeus, liderados por Sísera, um dos generais mais temidos de sua época, aterrorizavam o povo com seus 900 carros de ferro, símbolo de um poder militar quase imbatível. Enquanto Débora, a profetisa e juíza de Israel, junto a Baraque, liderava os exércitos israelitas em uma ousada ofensiva divina, Sísera, ao ver sua derrota se aproximar, abandonou seu exército e fugiu a pé, desesperado por abrigo. Foi então que ele cruzou o caminho de Jael, uma mulher aparentemente comum, casada com Éber, um queneu que mantinha boas relações com os cananeus. Sísera, exausto e convencido de que estava em território seguro, aceitou a hospitalidade de Jael, sem saber que ela seria o seu fim. Ela o acolheu em sua tenda com palavras gentis, cobriu-o com uma manta e ofereceu-lhe leite. Um gesto que o fez baixar completamente a guarda. Enquanto ele dormia profundamente, convencido de que estava fora de perigo, Jael pegou uma estaca de tenda e um martelo, ferramentas do cotidiano de uma dona de casa, e com uma firmeza brutal, cravou a estaca na têmpora de Sísera, até que atravessasse sua cabeça e fixasse seu corpo no chão. Foi um ato de precisão, coragem e frieza dignos dos maiores guerreiros. Quando Baraque chegou em busca do fugitivo, Jael o recebeu com uma frase que ficou marcada na história: "Vem e te mostrarei o homem que procuras."
Lá estava o general, morto aos pés de uma mulher. A vitória de Israel foi selada não apenas pela força militar, mas por um ato silencioso e inesperado. A história de Jael quebra completamente a narrativa tradicional do herói masculino armado até os dentes. Ela não usou uma espada, não liderou um exército, mas sozinha, com coragem e estratégia, eliminou o maior inimigo de seu povo. Jael não apenas mudou o rumo da guerra, ela redefiniu o que significa ser heroína. Imagine carregar em sua casa o objeto mais sagrado de toda a fé israelita, a Arca da Aliança, símbolo da presença viva de Deus. Para muitos, isso seria motivo de terror, ainda mais após o que aconteceu com Uzá, um homem que morreu instantaneamente ao tocar na arca quando ela quase caiu. Foi depois dessa tragédia que o rei Davi, tomado pelo medo e reverência, decidiu não levar a arca imediatamente para Jerusalém. Em vez disso, ele a deixou na casa de um levita chamado Obed-Edom. Esse homem, quase desconhecido, foi escolhido para abrigar o artefato mais poderoso da fé de Israel, algo que poderia abençoar ou destruir, dependendo de quem estivesse diante dela. Todos esperavam que a casa de Obed-Edom se tornasse um campo de juízo divino, mas algo extraordinário aconteceu. Durante os 3 meses em que a arca esteve ali, sua casa foi inundada por bênçãos. Prosperidade, saúde, paz e crescimento tomaram conta de tudo que lhe pertencia. Ele se tornou o testemunho vivo de que a presença de Deus não era apenas justiça, era abundância. O impacto dessa presença foi tão evidente que chegou aos ouvidos do próprio rei Davi, que, ao saber das bênçãos derramadas sobre a casa de Obed-Edom, decidiu finalmente trazer a arca para Jerusalém, mas agora com o temor e a honra que ela merecia. O que poucos sabem é que Obed-Edom não desapareceu da história após isso. Pelo contrário, ele e seus filhos continuaram servindo como guardiões e músicos no templo, tornando-se parte essencial do culto e da adoração em Israel. Seu nome, antes insignificante, passou a ser símbolo de obediência, reverência e da recompensa que vem de acolher a presença divina com sinceridade. Obed-Edom foi o homem que ousou abrir as portas de sua casa para Deus, em um momento em que até reis hesitavam. E por isso, seu lar se tornou um santuário de milagres. Sua história é um lembrete poderoso de que, quando colocamos Deus no centro do nosso lar, até aquilo que parecia ser risco se transforma em propósito. Num tempo em que o povo de Judá havia se distanciado profundamente de Deus, mergulhado em idolatria e negligência espiritual, algo impressionante aconteceu. Durante as reformas no templo, ordenadas pelo jovem rei Josias, um livro antigo e empoeirado foi encontrado entre os escombros. Era o livro da lei, perdido havia gerações. Diante da descoberta, Josias ficou em choque. Ele percebeu que o povo estava vivendo completamente fora dos mandamentos divinos e que uma grande punição poderia estar a caminho. Desesperado por respostas confiáveis, o rei não procurou um sacerdote ou ancião. Ele mandou chamar Hulda, uma profetisa, uma mulher. Em uma época dominada por vozes masculinas, a escolha de Hulda foi radical e poderosa. Ela morava em Jerusalém, no bairro estudioso conhecido como Segunda Parte, o que indica que era respeitada entre os sábios. Hulda analisou o livro e liberou uma mensagem direta e profética. Sim, a ira de Deus viria sobre o povo por sua desobediência, mas Josias, por seu coração arrependido e por ter se humilhado diante do Senhor, não veria esse juízo em vida. O impacto das palavras de Hulda foi imediato. O rei convocou toda a nação, leu o livro em praça pública e renovou a aliança com Deus diante de todo o povo. Ela, com sua autoridade e discernimento, foi a peça-chave que confirmou a autenticidade das Escrituras e catalisou um dos maiores avivamentos espirituais da história de Judá.
O que torna essa história ainda mais impressionante é o fato de Hulda ter sido uma das poucas mulheres profetisas mencionadas nas Escrituras e a única procurada para validar um documento tão sagrado e decisivo. Ela não apenas interpretou palavras antigas, ela guiou um rei, redirecionou uma nação e, com isso, escreveu seu nome em um capítulo silencioso, porém vital da Bíblia. Hulda foi a voz firme que ecoou entre as ruínas do templo, lembrando que o verdadeiro poder não está no gênero, mas na conexão com o divino. Sua história é a prova de que, mesmo no meio do esquecimento e da corrupção espiritual, Deus ainda encontra aqueles que estão atentos à sua voz. No meio do Império Romano, entre o barulho dos mercados e o calor das oficinas de tendas, um casal se destacava não pela força política ou riqueza, mas pela fé inabalável e dedicação ao Evangelho. Priscila e Áquila eram judeus convertidos ao cristianismo, expulsos de Roma por decreto do imperador Cláudio e acolhidos em Corinto. Lá cruzaram o caminho do apóstolo Paulo, com quem não apenas dividiram a profissão de fabricar tendas, mas também a missão de espalhar a mensagem de Cristo. Eles não foram meros coadjuvantes, foram fundamentais para o fortalecimento das primeiras comunidades cristãs. Enquanto trabalhavam com as mãos, plantavam sementes espirituais nos corações de quem os cercava. Juntos, viajaram para Éfeso, onde encontraram um homem chamado Apolo, um pregador eloquente e fervoroso, mas com um conhecimento limitado sobre Jesus. Foi então que, com sabedoria e humildade, Priscila e Áquila o acolheram em sua casa e o instruíram com mais profundidade no caminho de Deus. O que torna essa história ainda mais fascinante é o papel ativo e igualitário de Priscila. Em todas as vezes que o casal é citado nas Escrituras, o nome dela frequentemente aparece antes do nome de Áquila, um detalhe sutil, mas poderoso, que mostra sua importância como líder espiritual. Eles abriram sua casa para que se tornasse uma igreja doméstica, ofereceram suporte a Paulo durante suas viagens e arriscaram suas próprias vidas pela causa do Evangelho. Apesar de não estarem no centro das grandes pregações registradas em Atos, foram a base silenciosa que sustentou a expansão da fé cristã. Priscila e Áquila mostraram que não é preciso estar no púlpito para ser fundamental no reino de Deus. Às vezes, o maior impacto vem daqueles que agem nos bastidores, que ensinam no cotidiano, que evangelizam entre costuras e pregos, transformando uma simples oficina em um centro de avivamento. Eles são a prova viva de que qualquer lar pode se tornar uma igreja e qualquer profissão uma plataforma para o reino.